de Alcântara declarou para manifestar seu agradecimento ao povo brasileiro. Lá no texto também tem. Que frase é essa? Uma frase que ficou bem conhecida. Quem não lembra, vai lá no texto de novo. Oh, que frase era essa? Tenta achar lá no texto. Alguém achou? Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico? Muito bem, essa é a frase aqui, ó. Nesse, aqui que ela está, ó. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Tá ali, ó, entre aspas, a gente já viu, né, a questão das aspas, então a frase era, ó, vamos lá. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Opa, peraí que deu erro aqui. A nação, diga ao povo que fico. A gente, aqui no texto, ó, ela tá bem aqui, tá? Aqui eu vou botar com a letrinha maiúscula que a gente iniciou aqui, lá ela estava no meio do texto. Em que dia esse fato aconteceu e como ele ficou conhecido? Também tem no texto. Tem o dia e ele ficou conhecido como? Quem responde? Ele ficou conhecido como? Dia do? Dia do fico. Isto, dia do fico. E que dia foi? Qual é a data? 9 de janeiro de 1822. Só um fala. Ficou conhecido, eu vou completar aqui. 9 de janeiro de 1822. Muito bem. Deixa eu só completar aqui. Ficou. Gente, tem alguém com o microfone e o rádio e a música aí ligado. Nós ouvimos um sonzinho aí, né, gente? Ficou conhecido como Dia do Fico e foi no dia 9 de janeiro de 1822. Opa, olha lá onde foi. Peraí. Ele faz... mais uns 3 dias pro meu aniversário. Que é 2 de janeiro. Ah, é, Manu? Pertinho do teu aniversário? É. Tá. Deu ali? E o que aconteceu, então, no Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, e onde ocorreu esse fato? Muito bem, a independência. E onde ocorreu? Vou colocar aqui, no dia 7 de setembro
De São Paulo? E o que mais? Olha lá no texto que tem mais detalhes. Ocorreu nas margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Isto. 17 de... Ui, enganchei meu. No dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência só um pouquinho, gente, eu vou minimizar aqui, que alguém está chegando. Mariana Duarte. A independência do Brasil às margens do Piranga, ele sai do, esse meu cursor, ele sai de um lugar, só um pouquinho, e vai lá embaixo. Aí, aqui no texto tem, tá, gente? Se alguém não achou aqui, ó, não conseguiu, depois vocês têm como procurar ali, tá? Deu. Tá, Pronto. tá. Agora aqui, então, a nossa última atividade dessa folha. Encontre no quadro abaixo, no mínimo 3 palavras relacionadas à independência. No mínimo 3, tá? Pode ser que tenha mais. Eu já achei, prof. Já achei Brasil. Já achei Brasil todos. aqui. Eu achei setembro, Brasil. Brasil. Pai, prof, pode pintar? Sim, gente, é para pintar, mas Achei assim, ó. Tá, olha só. Então, vamos ver. Brasil aqui, ó, eu não tenho como pintar aqui, tá? Brasil Setembro, Setembro. e Pedro, Ipiranga, Pedro Ipiranga. Achei Ipiranga, setembro e Brasil. tá. Tem Pedro aqui, tem Brasil aqui, setembro, Ipiranga aqui. E o que mais? Tem mais alguma? também Não. tem uma ali no meio, mas... Oi? Quem é que falou? Que também tem morte ali no meio. Também é do Independência ou Morte, que foi o grito, né? Foi o que Dom Pedro gritou lá ao proclamar a independência. Enrolei a língua. É palavra difícil, professora. Quando a gente vai falar, às vezes enrola e não vai. Deu, galera? Conseguimos completar aí? Tá. Então, antes da gente passar lá, tá? Antes da gente passar lá para a nossa historinha de quadrinhos, só vou lembrar, assim, ó, sempre olhem lá no... Amanhã eu vou trazer aqui, tá? Como no início da aula, antes da gente fazer as nossas atividades, eu vou mostrar o cronograma, não da semana que vem, mas eu vou mostrar o exemplo para, se o pessoal tiver alguma dúvida de como lidar lá, tá? Com o cronograma. Pessoal, eu vou aguardar um pouquinho, que alguém está no chat, e a gente vai esperar um pouquinho. Eu só vou, como a gente tinha combinado, só vou ir registrando aqui, tá, galera? Ok?
Eu vou trazer, então, não sei, acho que dá tempo da gente ver até o finalzinho, tá? Ela tem duas partes, na verdade. Eu vou começar da segunda parte, porque senão vai ficar mais extensa ainda, tá? Eu vou só mostrar para vocês e nós vamos lá para outra parte. Estão vendo aí? Conseguiram ver? Eu vou colocar aqui, ó, só um pouquinho, no modo de leitura, que eu acho que fica melhor para a gente ver, ó. Então, Independência do Brasil, da Turma da Mônica, não sei se alguém já conhece, tá? Tem aqui a primeira parte, a prof vai passar lá para outra, para não, porque senão ela vai demorar muito, depois uma outra oportunidade a gente volta, tá? Porque aqui foi lá no início, quando os portugueses chegaram, enfim. Aí aqui, depois também tem uns passatempos, que aí depois a gente vê se consegue... Eu já passei do... Professora, eu já vi que a Mônica já deu uma coelhada no Cebolinha. Deixa eu só ver se é a parte que eu quero contar para vocês aqui rapidinho. Espera um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Ó, ela é um pouquinho extensa, então a gente vai tentar ir lendo. Tem essa outra... E se fosse desde o início, ela é bem compridinha. Depois tem uns passatempos, mas a gente não vai fazer hoje, vamos fazer num outro dia. Nossa, é bem grande mesmo. Então a gente vai começar a ler aqui. Eu não sei se alguém gostaria de ler, quando eu começar aqui na segunda parte. Pode, mas deixa eu só posicionar aqui o início dela, tá? Ela é grandinha. Aqui. Posso ler só esses 2 balões, Sora? Quem pediu? Eu não vi quem pediu primeiro. Família. Tá, pode ler. Consegue? Tá um pouquinho... Eu acho que eu vou diminuir, porque eu acho que ela ficou... Assim fica melhor? Ou como estava? Bem, pessoal? Eu achei que eu botava. Oi? Pra mim Achei tá que eu botava. Tá. Vou deixar como estava, mas eu acho que ela fica... Tá, vamos começar, senão eu vou começar a ler, porque não vai dar tempo da gente terminar, eu acho. Camille, vai ler? Vou, só esses 2 balões. Ah, então começa. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve Regressar a Lisboa. Ele tá meio... E eu vou ficar? Eu vou ser o rei da lua? O Lei da Lua, o rei da rua, né, gente? Vai ler o resto, não? Eu vou diminuir, Não. talvez um pouquinho melhor. Tá. Alguém quer ler? Senão a gente vai passando, vai lendo algumas coisas aqui para não ficar muito cansativo. Eu vou ir lendo, gente, senão não vai dar, tá? Quer dizer que tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me hás de representar do que eu, algum desses aventureiros. Legal, e você já vai declarar a independência? Ainda não. Deixa o coroa ir embora primeiro. Ele fala lá, o coroa, né, gente, ir embora primeiro, mas eu vou lendo aqui. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isso? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que eu penso disso aqui? Calma, eu faço outro decreto. E com o fim do monopólio da imprensa, está um pouquinho embaçado ali, acho que é Regia que está ali, oficial do Império, surgiram outros jornais com
com ideias bem nacionalistas. Aí ali, ó, José Bonifácio, senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil, apoiado, seja lá o que a autonomia signifique, o que é mesmo que independência, ô esperto, o que é mesmo, o mesmo que independência, desculpa, eu li errado. Ele não ficou na dúvida o que era autonomia e o outro respondeu, é o mesmo que independência. Então, em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis? E nisso, é isso e contra a lei. Tem uma ideia. Vamos fazer o Brasil voltar ao estado de colônia? Estás louco? Isso vai causar uma guerra. Já sei. Que Pedro volte para completar os estudos. Que ideia! Ele quis dizer, besta, majestade. E assim foi feito. Logo uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate. O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente isso. É tão claro como 2 e 2 são 5. 4, meu marido. Talvez devesse retornar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8 mil pessoas. 8, acho que é um 8 ali, gente. Abaixo-assinado de 8 mil pessoas do Rio de Janeiro, pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O que a gente viu lá na nossa atividade, né? O dia do fico. Dom Pedro ficou. Ficou com quem, hein? Com o Brasil, com o Brasil. Era o dia 9 de janeiro de 1822, ali, ó. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios, é sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, daí um país, dá um país e dali a pouco eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério, convidando José Bonifácio para ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Chamei porque tens boas ideias. Obrigado, majestade. Vamos começar, não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal, o quê? Pedrinho está saindo um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante, sim, majestade, quero que vá ao Brasil e dê umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Óleo de rícino. Não, mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Ahá, senhores, serei breve. Vamos ver se falta muito, gente, porque senão eu vou lá. Ó, aí ele foi, tá? Se organizou aqui, ó, vamos para ao Correio do Paço. Paulo, não entendi ali. Foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. Um riacho, precisa ter um riacho aqui. Aí, ó, 7 de setembro de 1822, majestade, tenho cartas da coroa de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu não, eu vou me molhar, dá um jeito. Ó, mandou um aviãozinho aqui, claro, né, gente, tem a parte da história em quadrinhos que já torna um pouco divertido ali. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços fora, soldado, nossas
relações estão cortadas. Brasileiros, a nossa divisa, acho que é divisa. E de hoje em diante será, puxa, porque... Não entendi ali. Não tem alguém para pintar um quadro? Ó, aqui ele fala do quadro, ó, viu? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria essa famosa cena do Grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história, tá? Só essa pausinha aqui, ó, gente, relacionado com nossa atividade lá que a gente viu antes, né? A pintura, então, foi feita 66 anos após, tá? Claro que aqui na história em quadrinho eles já falaram, né, para trazer para fazer esse registro. E aqui o final. Oi. Você mandou esse lá no grupo? Oi? Você mandou essa história lá no grupo? Não, Manu, não, eu trouxe aqui. É que nem tudo que eu apresento aqui na aula, Manuela, tá lá no grupo. A gente manda as atividades, tá? Isso aqui eu trouxe só para ilustrar um pouquinho a nossa aula, tá bom? Mas não tem lá no grupo, tá? Tu não tá conseguindo entender a história? Tá conseguindo? Sim, eu tô conseguindo entender isso aí. Tá, mas é que ela não é, a gente não tá, eu não mandei ela no grupo. A professora trouxe um pouquinho aqui, só para vocês, para ilustrar um pouquinho, tá? Como é quadrinhos da Mônica, tá? E eu quis trazer aqui. Deixa eu colocar de volta ali, porque é o finalzinho dela, o pedacinho final. Então, ali, ó, independência ou morte, tá? É o Cebolinha, né, gente? Então, tá independência ou morte. Ali, ó. Tá, eu fico quieta. A morte aqui no caso, né? Então, logo o grito do Ipiranga ecoa pelo país, independência ou morte. Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs depois o hino da independência, uma partezinha ali, ó, já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. E no dia, então, 18 de setembro, são assinados decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente, tá? E aí depois outros fatos, ó, em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado imperador constitucional do Brasil com o título de Dom Pedro I, mas aí a partir desse dia, então, o Brasil, e aqui o final, ó, depois da aclamação veio a coroação, tá? Realizada com pompa na Capela Imperial, finalmente o Brasil era um país livre. Um dia, isso vira república. Quieto, Deodoro. Tá? E aqui eles já estão fazendo comentário, porque depois aí a gente vai passar, que a gente vai estudar também, né? O Brasil aí, república. Tá? Então, a prof quis trazer só para dar uma ilustrada aqui no nosso textinho lá, no nosso trabalho que a gente já concluiu, tá, pessoal? Depois, tem alguns passatempos que, de repente, numa outra oportunidade, a gente pode fazer, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Todo mundo conseguiu completar a nossa folha, então, da atividade, com o texto lá da independência, né? E ali, só trouxe uma ilustraçãozinha. Quando compartilha a tela, às vezes, dependendo do arquivo, ele fica um pouquinho, estava embaçado ali as letras, mas deu para entender um pouco, né? Claro que ali na história em quadrinhos tem um pouco, né, fica mais divertido, né? Os personagens põem um pouquinho da sua característica, que nem o Cebolinha, né, falando com a troca da letra, mas a história, a parte principal que a gente queria saber, tá ali, né? Deu para ver, certo, gente? Que é o que estava no nosso texto, tá bom? Alguma dúvida ficou lá das nossas questões? Deu para responder tudo? Tá. Então, assim, ó, só lembrando, amanhã nós temos aula, tá? Que não teria, mas agora vai ter. Deixa eu tirar aqui.